Meus amigos, esse canal sempre defendeu a ideia de que quem está por trás do Foro de São Paulo é ninguém mais, ninguém menos do que Vladimir Putin, do que a Rússia. Esse canal, os mais antigos hão de lembrar, sempre disse que a Rússia é quem, no fim das contas, tem planos de dominar o território. Bem, eu só errei por um detalhe. A Rússia é o domínio armado sobre o território, o desejo do domínio armado sobre o território. E a China, o parceiro russo, é o domínio comercial. Bem, quem corroborou tudo isso foi Evo Morales, que deu ontem uma exclusiva entrevista para a ABC da Espanha, dizendo exatamente o que esse canal vem dizendo já há algum tempo. A matéria saiu hoje no Infobae intitulada Confissão de Evo Morales. Quero que a Rússia esteja presente na América Latina. Evo Morales finalmente reconheceu que um dos objetivos de sua aliança com a Rússia era que o gigante governado por Vladimir Putin tinha uma presença maior na América Latina para, segundo Evo Morales, equilibrar as forças da região, embora ele não tenha esclarecido sobre qual outra nação. É o velho discurso de dizer que os Estados Unidos, os Yankees imperialistas dominam tudo, e a Rússia, pobrezinha, vem em socorro das nações sufocadas pelos Yankees imperialistas. Pois vamos recordar, até alguns dias atrás, a Argentina era comunista, o Uruguai era comunista, o Brasil era comunista, a Venezuela nem se fala, a Bolívia do senhor Evo Morales, comunista, o Equador, comunista. Ficavam de fora apenas o pequeno Paraguai, a Colômbia e, quem sabe, um pedacinho do Peru. O resto, meus amigos, era tudo comunista. O que mudou de lá para cá? O Brasil, o caixa 2 do Foro de São Paulo, já não está na mão dos comunistas, embora eles ainda ocupem cargos importantíssimos no Brasil e tenham muita força política, porque o seu líder, embora criminoso, está solto por aí, reavivando as chamas da militância. Sem nenhum obstáculo. Mas o Brasil, por enquanto, está fora. A Argentina já voltou para a mão dos companheiros. A Bolívia pode entrar em convulsão, porque a esquerda lá é muito organizada desde que as Farc ficaram de boa, entraram para a vida pública. Estão bem armados e podem sim fazer o maior barraco na Colômbia. Estados Unidos está de olho nisso. O Uruguai deu uma pequena mudada, mas ainda é tudo muito tímido. A Bolívia, graças aos céus, também deu um pontapé no fundilho de Evo Morales, mas a situação lá ainda está muito delicada. O governo é transitório, não sabemos o que vem por aí, porque os comunistas de Evo Morales estão também eles ocupando cargos públicos, estão ainda no poder, evidentemente. Tudo está muito sensível, não dá para dizer que a Colômbia tomou realmente o rumo do anticomunismo. Mas segue Evo Morales dizendo, com a Rússia estamos esperando e quero que a Rússia esteja presente na América Latina para parar com esse modo de hegemonizar. Vejam, hegemonia para eles é quando eles estão com todo o controle na mão, mas alguém, um ou outro ator, resolve mudar. Aí é hegemonia. Percebem aí? Hegemonia para os comunistas é quando eles perdem o poder total. Ele está se referindo, muito provavelmente, ao Brasil, que deixou de ser vermelho e voltou a ser verde e amarelo. E aí pronto, aí é os Yankees, trata-se dos Yankees no poder. Claro que é um discurso fajuto, não pega mais, só uma pessoa extremamente mal informada para acreditar nessa lorota,
mas é essa lorota que está sendo contada também lá no Kremlin. Ele continua dizendo: queremos boas relações com a Rússia que permitam equilibrar a situação, disse Morales, diferenciando-a dos eixos que a unem a Pequim. Ele disse: eu tenho um bom relacionamento com a China e com eles sempre falei sobre comércio, desenvolvimento e investimento. Aqui, para um bom entendedor, está dado os dois braços comunistas que querem tomar conta do continente definitivamente. O braço armado, a Rússia, aquele que dará sustentação para todos os governos, ou seja, dará armas e apoio logístico, e o poder econômico vindo lá do gigante asiático. É muito simples. Daí porque os analistas brasileiros ainda não entenderam o puxão de orelha que Donald Trump deu em Bolsonaro. Ninguém quis entender por esse viés. Porque Donald Trump está preocupado com o aumento do dólar aqui e a queda do real, porque aí o Brasil vai exportar mais e vai quebrar os produtores norte-americanos. Meus filhos, isso para Trump é o que menos interessa. O que Trump não quer é que daqui a pouco a China crie uma rede de comunicação e controle no continente via suas anteninhas da 5G, da Huawei. É simples assim. Trata-se de não perder território, mas mais do que isso, trata-se de não entregar toda a economia da América do Sul com todas as informações sobre pessoas na América do Sul para a mão dos chineses. É por isso que Trump está furioso com Bolsonaro, porque Bolsonaro, esteticamente falando, só faltou lustrar o sapato de Xi Jinping. Isso não se faz. Ou se está com os Estados Unidos nessa hora, ou se está contra. Meio termo não existe. Por quê? Porque quando a China colocar as suas antenas 5G, ela não estará apenas fritando o cérebro dos brasileiros. Ela estará de posse do maior banco de dados que alguém já teve sobre esse país. Ela saberá exatamente quantos somos, quem somos, por que somos e onde estamos. Bem, alguém pode dizer, sim, mas os Estados Unidos não querem isso? Não. Os Estados Unidos estão dizendo não em todos os estados. Quem está acompanhando as minhas lives do sábado para membros sabe, praticamente todos os estados estão dizendo não à tecnologia 5G. Isso é arma apocalíptica, queiram ou não. Isso é o grande Big Brother de George Orwell, queiram ou não. E os Estados Unidos, por enquanto, com Donald Trump, está sendo uma barreira contra isso. Se Donald Trump cair, aí, meus irmãos, estamos realmente todos fuzilados. Segue a matéria dizendo, palavras de Evo Morales, o acordo com o Ministério das Relações Exteriores da OEA é que um relatório seja entregue em 13 de novembro. No dia 10 de novembro, de madrugada, eles nos fornecem informações preliminares e vimos que forneceram informações preliminares e vimos que havia decisões políticas e não técnicas. Ele está falando sobre a renúncia. E eu avisei que com esse relatório eles causariam mortes na Bolívia. Com esse relatório, ele fortaleceu o golpe de Estado que começou em 21 de outubro, no dia seguinte às eleições, afirmou Evo. É claro, é sempre reinventando a história. Quem deu o golpe de Estado não foi o povo nem relatório da OEA. Quem deu o golpe de Estado foi este senhor, desqualificado senhor, que simplesmente fechou a contagem dos votos, que estava dando o candidato adversário passando na sua frente, simplesmente fechou as portas lá da sala onde se contavam os votos e apareceu um dia depois com ele, simplesmente ele, sendo vencedor em primeiro turno. É claro, é sempre assim, os comunistas mentem o tempo todo, até que algum otário acredite. Graças a Deus, repito, o número de otários está diminuindo e bastante. Ainda para terminar a matéria, diz o Infobae, por fim, Evo Morales defendeu sua aliança médica com Cuba
e afirmou que, graças aos programas entre as duas administrações, 700 mil bolivianos foram operados gratuitamente. As pessoas agora estão gritando para que os médicos cubanos retornem. Não há tomografias, terapia intensiva e hospitais fechados. Eles eram médicos para as pessoas humildes, choramingou. É o que fez Dilma Rousseff aqui. Se tiver um ou outro médico nessa grande leva de agentes cubanos, é muito. São, sim, agentes cubanos que fazem parte do grande esquema de tomar o território. Pois bem, para quem ainda duvida que o Foro de São Paulo tem essa força toda, está vivo, respirando bem, muito forte, para quem ainda duvida disso, leia, vou deixar aqui na descrição, leia com atenção, palavra por palavra, o que diz o cocaleiro Evo Morales. O Foro de São Paulo está muito forte, porque tem acima dele Rússia e China. Simples assim. Bem, em relação à Rússia, um amigo mandou um e-mail muito esclarecedor, o amigo Cláudio Potti, de um site chamado de Trumpet. Esse site fala muito sobre a Alemanha. Há alguns dias eu fiz uma live dizendo que a Alemanha está exportando armas de última geração, de alta tecnologia, para a Turquia. Mas há algo mais nessa história. Quando se fala em Rússia e China, é preciso já começar a pensar também em incluir a Alemanha no eixo. A gente fala muito de Rússia, China, Turquia, Irã, ou Rússia, Síria, Irã e Coreia do Norte e assim por diante. Quem sabe a coisa seja ainda muito mais simples. O grande eixo pode ser mesmo China, Rússia e Alemanha, que por sinal já provocou 2 grandes guerras mundiais. Pode estar a Alemanha hoje muito por trás da grande tecnologia, da expansão tecnológica em armamentos da própria Rússia. A Rússia, de uns 10 anos para cá, vem crescendo muito no setor armamentístico, bélico. Há muita tecnologia hoje nas armas russas. Mas atenção, de onde pode ter vindo essa alta tecnologia assim de repente? A Rússia está construindo um gasoduto que parte de São Petersburgo pelo mar e chega diretamente à Alemanha. A Rússia se responsabilizará em salvar os alemães do frio logo mais daqui para frente. Tudo isso pode ser um grande negócio que envolve, em troca desse gasoduto, informações, tecnologia e construção de armas, projetos e tudo mais da Alemanha lá na Rússia, o que não seria de admirar. O meu amigo Cláudio Potti me mandou um e-mail com este site de Trumpet, especializado em Alemanha, que diz o seguinte, vou ler só um pedacinho. Perto do fim da Segunda Guerra Mundial, com um mundo ensanguentado e exausto, completou as lições que a guerra ensinou a um custo terrível. Os líderes aliados concordaram que medidas radicais tinham que ser tomadas para impedir a Alemanha, que sempre causava tal devastação, que a Alemanha fizesse isso novamente. Na Conferência de Yalta, em fevereiro de 1945, Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt e Joseph Stalin assinaram seus nomes em um documento que declarava decisivamente, abre aspas, é nosso objetivo inflexível destruir o militarismo alemão e o nazismo e garantir que a Alemanha nunca mais seja capaz de perturbar a paz do mundo. Bem, hoje a situação é muito diferente. O site diz que a Alemanha, na calada da noite, foi se aperfeiçoando tecnologicamente no setor bélico, para todos os efeitos, mostrando para fora que não tinha mais tecnologia nenhuma, que inclusive estava muito defasada até mesmo no seu poder de comprar armamentos, fez com que a sua equipe passasse vergonha na OTAN. Foram vistos militares alemães fazendo treinamentos com cabos de vassoura ao invés de rifle.
Tudo isso foi uma conversa fiada. Nos bastidores, lá dentro das plantas secretas alemãs, havia uma indústria a todo vapor, uma indústria bélica. E está aí, do nada, a Alemanha está enviando armas de última geração para países perigosos, como Irã, prestem atenção, e a Turquia. Mas há um problema ainda maior revelado pelo site. A Alemanha tem já há alguns anos capacidade de produzir mísseis com ogivas nucleares, mísseis moderníssimos com ogivas nucleares. Produziu, diz o site, porém não estão em solo alemão. Onde estão? Onde estão? Bem, aí entra a Rússia, que certamente tem lá um estoque de bombas atômicas alemãs, mas por que não pensarmos também no Irã? Já que o Irã tem desafiado todo mundo de peito aberto. O Ayatollah Ali Khamenei disse na semana passada, no final da semana passada, que está pronto para encarar os Estados Unidos, que o Irã está prontinho para entrar na mãe de todas as batalhas e de quebra ameaçou Israel. Disse que Haifa e Tel Aviv serão apagadas do mapa. Pois é. Quem pensa que o Foro de São Paulo está fraquinho, meus amigos, vejam as ligações que eles têm hoje. E quem sabe nesse tabuleiro chamado Foro de São Paulo, que é um tabuleiro nosso aqui próprio, esteja também uma peça muito importante que ainda ninguém está falando. Alemanha. 2020, meus irmãos, não tem cara boa.